Bem-vindos a mais um Sacada de Ouro podcast. O foco desse canal é na saúde física, mental e espiritual. Se você ainda não me segue, clica no botão vermelho aqui embaixo que tem muita entrevista interessante que você pode levar para a sua vida. E essa medicina integrativa é a medicina que cura. Hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Priscila Antunes, né? Isso. É um prazer ter você aqui, doutora. Primeiro, eu vou te dar uma canequinha do nosso programa. Obrigada. Para tomar chá. Para tomar chá. Abre para você ver que ela é fofa, você vai ver, você vai gostar. Você botar na sua clínica. Vira. Amei. Vira que você vai ver. Mentira! Olha que linda. Adorei. Muito fofa. Vamos botar água. Muito bom. Água porque a água desinflama. A água desinflama, exatamente. Tá e bom. O nome do podcast já atrai abundância, né? Porque exatamente. É Sacadas de Ouro. São só mensagens de ouro que a gente pode levar para a vida. Muito bom. Vamos lá. Doutora, para começarmos o podcast, gostaria de pedir que você fizesse uma breve apresentação da sua trajetória, né, para a área da saúde. Bom, eu sou Priscila Antunes, né? Hoje sou médica, mas antes de fazer medicina eu fiz nutrição. Me formei como nutricionista em 2005. E aí, ali no meio do caminho, eu percebi que eu não ia conseguir acessar a abundância que eu queria, tanto financeira, quanto também dentro da profissão, porque a nutrição hoje tem um olhar diferente do que da época quando eu me formei. E aí, eu optei por fazer medicina. Antes disso, eu tentei fazer um mestrado. E aí, ali no meio do caminho, eu falei, não, eu vou fazer medicina. Aí, eu voltei, estudei para vestibular. Que legal. Aí, passei para medicina e... Agora estamos aí, nutricionista e médica. E como que você chegou na integrativa? Como eu venho da nutrição, eu já estudava essa questão do ser humano conectado, né? Perfeito. Porque a faculdade de medicina, ela, pelo menos até hoje, ela ainda não conecta, não faz essa integralidade do ser. A gente aprende o fígado separado do intestino, separado da tireoide. Deus fatiou a gente, né? Exatamente. Parece que a gente está passando por uma tomografia, né? Mas não é dessa forma que funciona. Então, a medicina, de fato, ela ainda não traz isso. Mas o médico que já sai com essa mentalidade da faculdade, entendendo que tem que fazer essa conexão, ele consegue alcançar uma prosperidade maior no trabalho, tanto no cuidado do ser, de forma integral, quanto também financeiro. Muito bom. E eu já entrei com essa mentalidade. Que bom. Muitas pessoas têm a rotina de acordar à noite com sede. Isso é natural ou pode haver algo que esteja acontecendo com o nosso organismo? Então, essa pergunta eu recebo demais. Eu acho que deve ser talvez a maior pergunta do meu Instagram, né? Se é normal sentir sede à noite, acordar com sede e beber água, ou se é normal acordar e despertar para fazer xixi. E não é normal. A resposta é não. O correto é deitou para dormir, acordou só no dia seguinte, seguindo esse ciclo circadiano do universo. E por que acontece esse despertar noturno ou para beber água ou para urinar? É porque o fígado, ele está dando um sinal, ele está emitindo um sinal dizendo que está sobrecarregado. Por conta do estresse mesmo do dia, ele se sobrecarrega não só por causa do estresse, né? Tem alimentação errada, todo o excesso de café, né? A cafeína presente aí de forma excessiva, vai desregulando esse nosso ciclo circadiano e a gente começa a ter esse sinal, esse sintoma de um fígado sobrecarregado, despertando à noite. É o estresse, o excesso do cortisol. Além disso, para a medicina tradicional indiana, o fígado é um órgão do fogo. Então, quando a pessoa tem esse sinal de acordar para fazer xixi ou com sede, é porque a gente precisa abafar, reduzir esse fogo. Por isso que o corpo está pedindo mais água. Ou seja, um fígado que não faz a limpeza correta na madrugada. Porque o papel, né? Nós estamos dormindo. Mas o cérebro continua funcionando, o coração continua batendo. E o papel do fígado é fazer a limpeza na madrugada. Então, se está despertando aí, se você está despertando de madrugada, ou com sede, ou com vontade de ir no banheiro, atenção. Porque é o fígado sobrecarregado. Qual é a limpeza de fígado que você faz? A limpeza do fígado é engraçado, porque tem um mito de que a gente precisa fazer um protocolo com óleo, com sal amargo, não sei o quê, para limpar o fígado, mas não é dessa forma que a gente limpa o fígado. A limpeza do fígado é colocar ele para funcionar, para ele fazer a limpeza. E para isso a gente precisa dar substratos para que a fase 1 e a fase 2 do fígado aconteça.
Antes de começar o podcast, você me falou, eu já acordo, né? Comendo um monte de fruta vermelha, flavonoides. Esse é o primeiro passo da limpeza do fígado. Dar esse substrato. Frutas vermelhas, que são ricas, né, em vitamina C e antocianina. Os chás ajudam nessa limpeza, principalmente os chás amargos. Então, carqueja, boldo, nim, dente de leão, a própria lavanda, ela auxilia nesse processo. Alguns suplementos, então tem 3 suplementos que eu gosto muito para o fígado. É o ácido alfa-lipoico, que eu vou falar a peça aqui no podcast, a coenzima Q10 e a N-acetilcisteína, que a gente conhece na farmácia pelo nome de Fluimicil. Mas é a acetilcisteína que auxilia, ela é indicada, né, na medicina tradicional para o pulmão, mas na verdade ela auxilia no processo de limpeza do fígado, de detoxificação. Eu sou prova viva, porque eu acordava muito antes de eu começar a aprender sobre saúde. Hoje não, hoje eu durmo direto. Eu deixo a garrafinha do lado da minha cama, Sim. mas eu nem tomo. Sim. Então eu vejo que eu tô chegando ao jeito certo, né? Acho que deve ser por isso, meu fígado deve estar ficando limpo. E se em algum momento você notar que despertou, que acordou, atenção ao fígado, que pode ser algo que aconteceu ali, né? Nós não estamos imunes do estresse, né, do dia a dia. Você fala muito sobre a raspagem da língua, né? Eu tenho até lá em casa, eu comprei. Melhora na desinflamação da microbiota da nossa boca, que auxilia a digestão. Explica isso. Exato. Criou-se um mito que raspar a língua desinflama, mas na verdade, raspar a língua não desinflama. É o primeiro passo no processo da desinflamação. E por quê? Antes de mais nada, a gente precisa entender que a inflamação, ela não é uma doença. Né? Que hoje muito se fala inflamação, 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 parece que é uma doença, mas não é. A inflamação, ela é protetora do nosso organismo. Só que quando ela está acontecendo de forma desequilibrada, a longo prazo, que a gente chama de inflamação crônica de baixo grau, o nosso corpo, ele se coloca num estado de alerta. E aí a microbiota intestinal, que está conectada com a microbiota da boca, com a microbiota vaginal, da pele, né? Todas se conectam, desequilibra. Então, a raspagem da língua, por melhorar a digestão, é o primeiro passo da desinflamação. E é importante também as pessoas entenderem que, primeiro, você acorda, não toma água. Acorda, raspa a língua, se expõe à luz solar, né? Olha para o movimento do dia, para o sol, ver se está quente, se está ventando, para você entender mais ou menos como que vai ser aquele seu dia. E aí, depois de raspar a língua, você bebe a água. Inclusive, tem uma tríade da desinflamação, né? Uma técnica que a gente junta os saberes ancestrais para desinflamar desde a hora que acorda. Que legal. Então, primeiro, raspa a língua. Depois, masca 3 sementes de funcho. 3 a 5 sementes. Muito se confunde o funcho com a erva doce. Eles são primos, são amigos, mas o funcho é o funcho. O funcho é o Phoenicolo vulgare. Aí você masca ali 3, 5 sementinhas de funcho. Depois, toma uma água, de preferência morna, se seu intestino tiver tendência a ter prisão de ventre. Se for um intestino bom, você tem uma função intestinal boa, água natural, nunca água gelada. Porque a água gelada, ela lentifica o nosso metabolismo, a nossa digestão. Então, pode tomar água gelada durante o verão? Pode, mas não na hora que acorda. Essa é a tríade da desinflamação. Vamos achar esse funcho. Tem loja de produto natural, tem. Vou comprar. Qual a conexão entre as pessoas com tireoide, problemas na pele com psoríase, dermatite e acne? Bom, a pele é o nosso maior órgão, né, do corpo humano. É um órgão igual o cérebro, o coração é um órgão. E ela se conecta principalmente com a tireoide. Porque a tireoide é uma glândula que produz hormônios para... Eu sempre falo, né? A tireoide, se você não tem ela, você não tem vida. É incompatível com a vida não ter a tireoide. Tanto que quem retira a tireoide tem que usar o hormônio T4, a levotiroxina, e algumas pessoas têm que usar o T3 também. Então, a tireoide, ela tem uma conexão direta com a pele. Direta. E com o fígado. Por quê? Primeiro a gente produz, né? A gente tem lá toda a sinalização, começa a produzir TSH e depois produz o T4. Esse T4, ele precisa ser convertido a T3, lá no fígado principalmente, mas também nos outros tecidos. E esse T3, ele tem que se ligar nos órgãos. Então, hoje, né, o sentido da visão, ele acontece porque tem T3 se ligando lá.
O nosso coração está batendo agora porque tem uma descarga elétrica para fazer ele bater. Quem é a bateria do corpo do organismo? É a tireoide, porque o T3 está se ligando lá no coração para fazer ele bater. E a pele é a mesma coisa. Então, uma tireoide desequilibrada, descarregada, né, como ela é a bateria, uma tireoide descarregada, um dos primeiros sinais é pele. Então, envelhecimento precoce tem relação com tireoide, né, que a pele vai perdendo viço, vai ficando mais ressecada. Pé rachado, por conta desse ressecamento da pele, tem relação com uma tireoide descarregada. A própria alteração da cicatrização, então algumas pessoas falam, eu demoro para cicatrizar. Tem que olhar a tireoide. Suor, pouco suor no treino, né? Você é uma atleta... Eu não suo muito, mas eu suo. É uma das 4 melhores atletas do vôlei. Você fez parte da minha infância. É verdade. Em 1996, a gente estava... Fernanda. Então, se você é uma atleta, se você não sua, né, ali no momento que você tá, não talvez na hora do vamos ver, mas treinando, né, na preparação, alguma coisa está acontecendo, porque é a tireoide que organiza o seu metabolismo. Então, se não tem suor, tem uma tireoide provavelmente desequilibrada. E aí, queda de cabelo, unha fraca. Às vezes eu encontro umas pessoas que querem emagrecer, já fiz de tudo, já cortei isso, vai ver só tireoide, né, porque a gente sabe que é responsável. Muitas pessoas reclamam de zumbidos frequentes e incômodos nos ouvidos. Quais são as principais causas desses sintomas? Bom, para a medicina tradicional, o zumbido ele é um sinal de perda auditiva. E ele tem conexão também com resistência insulínica. Se eu estou falando de resistência insulínica, eu estou falando de um pré-diabetes, diabetes, perda auditiva. Tá? O diabetes tem total relação com a perda auditiva. Mas, como você disse que o podcast está conectado, corpo, mente e alma, eu vou trazer aqui um ensinamento de uma santa da Igreja Católica que se chama Hildegard. Ela foi uma monja beneditina alemã, viveu lá no século XII na Alemanha, em Bingen. E a Santa Hildegard, ela foi uma médica no século XII. Ela era dona de um mosteiro, de 2 mosteiros, e naquela época não tinha hospitais, né? Então as pessoas da região, a população, iam até os mosteiros para serem tratadas. E ela, junto com as outras irmãs, tratavam daquelas pessoas. Só que ela era mística, então ela tinha, enfim, visões, etc e tal. E ela dizia que o fígado tem uma conexão direta com a audição e que o nosso ouvido é o centro da nossa saúde. Hoje eu vejo que o intestino é o centro da saúde, mas ela falava que a doença entrava pelo ouvido. Então, o zumbido no ouvido, para ela, e se a gente for pesquisar hoje, até mesmo através da medicina tradicional, dá para provar isso que ela falava. Ela dizia que o zumbido no ouvido significava má digestão, estômago e fígado sobrecarregado. E a gente sabe que uma resistência insulínica causa esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Ou seja, é um sinal de inflamação. Independente se for do fígado, ou da resistência insulínica, ou do estômago, a perda de audição é um sinal de inflamação. E, aliás, eu vou até aproveitar que eu estou aqui no podcast, vou fazer um convite para a sua audiência. Pode fazer. Vai lá no meu Instagram, escreve no direct teste. Porque existe um teste da medicina funcional, que foi a mãe da medicina integrativa, né? Do Instituto de Medicina Funcional lá dos Estados Unidos. Tem um e-book que eu fiz com esse teste, que são sinais e sintomas de inflamação. Que legal. Ou seja, o exame ainda não alterou, mas está acontecendo a inflamação, como o zumbido no ouvido. Tanto que as pessoas vão no otorrino, vão no neuro e o zumbido continua e fala, né? O zumbido continua e eu não tenho nada, não aparece nada no exame, mas é um sinal. Perfeito. Então, você vai lá, faz o teste, vê a pontuação e começa a entender qual é o órgão que está mais inflamado, que está sendo mais impactado. Perfeito. No caso do zumbido, fígado e estômago. Que legal. Você dá dicas e receita nas redes sociais de como desinflamar o fígado. Poderia nos ensinar alguma delas? Fígado é o centro da desinflamação. Então, quando a gente está nesse processo de desinflamar, às vezes até no início, começa a ter mais sintomas. Por quê? Porque o fígado está fazendo essa limpeza, aí a pele às vezes fica com um pouco mais de acne, às vezes a gente começa a despertar mais horários que não despertava, por conta desse processo natural, né? Ele é o faxineiro do nosso corpo. Então, o que a gente precisa dar? Substratos para ele fazer faxina. E tem sucos que a gente pode fazer no nosso dia a dia que auxilia nesse processo. Tem 2 sucos que eu gosto muito, que eu sempre ensino para as pessoas, que é o suco de beterraba
É uma beterraba, descasca a beterraba, né? Pica ela, pode ser crua. Com 3 maçãs, com casca e tudo. Você vai colocar ali uma beterraba, 3 maçãs e uma folha de boldo e um suco de limão. Não precisa macerar o boldo. Se quiser macerar, pode macerar, mas pode colocar o boldo lá. Não bate. Boldo chileno ou boldo brasileiro, tanto faz. Coloca tudo no liquidificador e um limão espremido. Bate tudo. Ah, doutora Pri, mas achei que ficou muito consistente. Tem gente que gosta, pode botar um pouquinho de água se quiser. Bate ali e faz esse suco por 30 dias. Engraçado, Aí, 3 maçãs. Parece até que vai dar um pico glicêmico, mas não acontece isso, porque ela é um alimento extremamente depurativo. O que é um alimento depurativo? Que limpa. E ela é indicada tanto por Santa Hildegarda, quanto pelo Ayurveda para o fígado. Isso. Ou seja, e a medicina tradicional chinesa fala dela também. Então, tá todo mundo ali conversando a mesma linguagem dessa medicina ancestral. Tudo tá ligado, não tem jeito. Tudo interligado. Inclusive, nesse e-book que eu tenho, que eu vou dar gratuito aqui para sua galera, quando você for lá, escreve teste no direct. Tem essas receitas. Então, tem o suco do fígado com beterraba, abacaxi, que também é uma fruta tropical, auxilia a digestão, né? Ele tem bromelina, que é uma enzima digestiva. Então, a gente pode fazer abacaxi batido com gengibre e boldo, também interessante para o fígado. O boldo sempre está presente, sempre presente. E a gente pode fazer também o vinho de lavanda, que na verdade é o elixir de lavanda. Essa já é uma indicação de Hildegard. Tá. Aí a gente pega o vinho seco, né? Vinho seco, não é aquele vinho do galão, não, que você tomava lá na festa junina quando era adolescente. Vinho seco. Coloca 3 colheres de sopa de sementinha de lavanda e um pouco de mel. Essa receita eu dou essas proporções certinhas lá no e-book. Aí ferve, né? Espera sair aquela fumaça para sair, evaporar o álcool do vinho. E aí coloca na geladeira, armazena. É um elixir, você toma lá 2 dedinhos, 20 ml todo dia. Auxilia nesse processo também de limpeza do fígado. Que legal, adorei. São cada vez mais comuns os casos de depressão em nossa sociedade. Precisamos estar atentos sobre a nossa saúde mental. O suplemento metilfolato pode auxiliar. Quais seriam os benefícios? Então, o metilfolato, né? As pessoas, elas confundem metilfolato com ácido fólico. Para você compreender se precisa suplementar o metilfolato, você vai dosar no seu sangue o ácido fólico. O ideal é que ele esteja entre 10 e 17. Se tiver abaixo disso, suplementa. Tá. E aí as pessoas perguntam, mas suplemento o quê? Metilfolato ou ácido fólico? Metilfolato. Tá. Por quê? Uma grande parte da população, principalmente brasileira, tem polimorfismo do ácido fólico. Eu, inclusive, sou uma delas. E esse polimorfismo do ácido fólico, que faz parte lá da via de detoxificação do fígado, se você não suplementar corretamente, que às vezes você come o alimento que tem, né, a vitamina B9, as folhas verdes escuras e não digere corretamente porque tem uma alteração genética. Aí, o que a gente faz? Suplementa o metilfolato. E aí, dosando esse metilfolato entre 10 e 17, como eu falei, né? Se tiver menor, suplementa. E eu perdi o que eu ia falar agora. Esqueci. Tem problema, isso é brain fog de mulher que tá amamentando. Tô precisando de metilfolato. Entendi. Que pensa numa coisa... Aí o que eu ia falar, lembrei, o ácido fólico, quando ele tá baixo, ele pode causar depressão. Esse brain fog simbólico, né? Simbólico. Esse brain fog que eu acabei de ter, né? Alteração de foco e memória. Então, pessoas que têm Alzheimer, pessoas que têm demência, dor crônica, câncer de mama também estão relacionando a esse polimorfismo, né? Então, suplementa metilfolato de 200 a 400 microgramas por dia, se tiver o ácido fólico baixo. E o ácido fólico muito alto também, que as vitaminas é assim, né? Se tiver muito baixo, inflama, se tiver alto, também inflama. Verdade. Então, o ácido fólico acima de 17, acima de 20, pode causar rinite, pode causar alergias na pele. E tem que observar também se não está suplementando muito. É sempre bom dosar. Perfeito. Doutora, eu gostaria que você abordasse a importância das pessoas fazerem o exame de homocisteína. Explicar para que ela serve. A homocisteína está justamente conectada com esse ácido fólico, né? A homocisteína é um exame básico, fácil. Qualquer um pode fazer um exame de sangue. E se ela tiver acima de 8, indica que você pode ter alterações no metabolismo do metilfolato,
da metilcobalamina, né, da vitamina B12 e também da vitamina B6, que é a piridoxina. Então, se essa homocisteína estiver acima de 8, 10, e a gente, né, se a pessoa tiver sintoma como mancha roxa, do nada bate, ou não bate e fica logo roxo, alteração do cabelo, alteração de foco e memória, alteração do fígado, atenção, porque essa homocisteína está provavelmente alterada e tem que suplementar. Aí não adianta suplementar só o metilfolato. Nesse caso, seria metilfolato, metilcobalamina e piridoxina B6. Algumas pessoas precisam de B2 e B3, mas aí vai depender. De uma forma geral, B6, B12 e o metilfolato para regularizar essa homocisteína. É um marcador sensacional de inflamação. Inclusive, tem 3 marcadores de inflamação que as pessoas... A gente fala bastante dos sintomas, né? Olha, faz o teste da inflamação, vê se está inflamada, mas aí a pessoa quer o exame, quer... O B6 é o quê? A piridoxina é a vitamina B6. É presente em folhas, Não, vegetais. porque eu faço exame de 3 em 3 meses, eu faço meus exames. Eu tenho acompanhamento médico, Sim. tudo. Eu faço reposição com... Eu tenho um mix de aminoácidos, enfim, faço injetáveis. Aí a minha B6 estava alta. Ele falou, agora não, vamos tirar a B6. Vai ver, foi excesso de suplementação. Pode ser, né? É, porque dificilmente a B6 aumenta com a alimentação. Né? Pode lá, a gente vai tomando complexo B, né? Aquelas... Eu vou tirando, vou tirar agora na próxima, que quarta-feira eu vou injetar, daí eu tem que reduzir. É. E os 3 exames, assim, que eu considero os melhores para você avaliar se tem um grau de inflamação para além dos sintomas é a homocisteína, acima de 8, PCR acima de 1. Geralmente, PCR muito aumentado são pessoas que já estão lá com o pé na doença autoimune. Perfeito. PCR acima de 1 e ferritina. Ferritina ideal é que ela esteja entre 70 e 150. Se passar de 150, inflamação, fígado. Abaixo de 70, aí tem que avaliar se é má absorção, né, estômago, fluxo menstrual intenso, desbiose intestinal, tudo isso tem que ser avaliado. Meu cabelo caía muito, minha unha fraca, minha ferritina estava no pé. E sabe quem depende 100% da ferritina para funcionar, do ferro? Tireoide. Então, ferritina no pé é tireoide descarregada. Vamos falar da tireoide, assim, de forma adequada. O que a gente pode fazer para melhorar? Porque hoje todo mundo toma Puran, Sintroid, Puran, Sintroid. Sinto te informar que só tomar o Puran não vai resolver, é isso que eu tô falando. Tem que ter uma saída, né? Exato. Lembra que eu falei no início aqui que a gente produz o hormônio T4, ele tem que ir lá para o fígado para ser convertido em T3. Aí ele é convertido no fígado, no tecido, no cérebro, em vários lugares. Essa conversão depende de energia. Então, se não tiver zinco, selênio, vitamina A, vitamina C, em doses ideais, essa conversão não acontece. Só que o nosso corpo parece que é tudo muito fácil, né? Mas é tudo conectado, mas uma coisa vai dependendo da outra. Não adianta só converter. Eu posso ter uma conversão boa entre T4 e T3, mas esse T3 ele precisa de energia para ser levado até os órgãos e se ligar no receptor. Então, para acontecer essa ligação no receptor, precisa também de energia. E quando a gente fala de energia, a gente fala de mitocôndria, que é uma organela que produz energia para o nosso corpo. Para a Fernanda ser uma das melhores atletas mundiais, ela tinha muita mitocôndria ali, dando energia para fazer os saques, levantamentos e todo aquele estresse, né, de uma competição, de uma Olimpíada. Para conseguir passar por aquilo tudo, mente, corpo e alma e espírito. Então, a mitocôndria, ela é completamente dependente dessas vitaminas também. Ou seja, a vitamina C, a vitamina A, o selênio, o zinco, não vai só para a tireoide. Vai para a mitocôndria, vai para os nossos tecidos, né, reprodutores, vai para todo o corpo. Então, se falta de um lado, o outro. Se falta, cai cabelo. Porque o cabelo é a última coisa que o corpo quer produzir. O lixo, né? Ele quer produzir energia para você continuar pensando, para você continuar digerindo o cabelo. Então, faltou a vitamina, o cabelo vai cair com toda a certeza do mundo. Vitamina D, principalmente de preferência na dose lá no exame de sangue, né? Entre 40 e 50. Se a pessoa tem doença do Hashimoto, que é uma tireoidite autoimune, né? Uma doença autoimune que inflama a tireoide, essa vitamina D tem que ser um pouco maior, 60, 70. Vitamina C também, sempre, todos os dias. O limão, que é depurativo do fígado, tem que estar sempre na nossa alimentação. Acerola, limão, laranja, abacaxi.
maracujá, frutas ricas em vitamina C e suplementar se for necessário. Selênio também, castanha do Pará, 1 por dia, 2 por dia. O zinco, né, que está presente também nas carnes, e quem for vegetariano também pode suplementar se não conseguir adequar ali o zinco conforme a alimentação. Vitamina A, que está presente nas frutas amarelas, né, então mamão. Se a gente conseguir seguir o ciclo do universo, olhar as frutas de forma sazonal, né? Agora está na época do mamão, agora está na época da banana, agora está... Se a gente conseguir fazer isso, a gente consegue suprir todas essas vitaminas para o nosso organismo. E se não der, é só suplementar e cuidar da digestão para digerir também o que está suplementando. Você come o que de manhã? Primeira coisa. Não, porque teve uma época que eu espremi um limão, vinagre de maçã, né? E tomava em jejum. Tá. Agora eu não estou nessa fase, estou na fase dos vermelhos. Mas como é que você começa? Como que eu começo? Raspo a língua, semente de funcho, principalmente se eu estiver numa fase que me demanda mais. Agora eu estou amamentando. Eu tenho uma demanda maior de hormônio e a minha noite é picada. É verdade. Então, a primeira coisa que acontece comigo, Priscila, se eu der mole, pele, então eu fico com acne ou pode aparecer com uma dermatite e mau cheiro. CC. Comigo aparece logo. Então, a semente de funcho também auxilia no processo do mau cheiro. Eu vou falar. Então, eu começo, raspo a língua, semente de funcho e uma água morna ou natural do filtro de barro. Eu tenho meu filtrinho de barro ancestral lá em casa. Primeira refeição. Geralmente, eu como ou uma tapioca, adoro queijo. Sou fã de queijo. Aí eu como aquela mussarela de búfala, que é do leite A2, que é menos alergênico. Ou um mingau. Gosto de fazer mingau com leite de aveia, uva passa, aquela ameixa mais sequinha e granola, coco. Ou também eu gosto de suco, né? Então, agora que a gente está nessa fase mais calor, suco com ovos. Sim. Com rotacionando ovos. Não, o suco você come o ovo? Não, como ovo e tomo suco, né? Gente, né? Pra botar o ovo cru dentro do suco, pelo amor de Deus. Vai pegar uma salmonela. Imagina. Mas isso era a receita normal, né? dos bodybuilders antigos, né? Bate lá. É verdade. Arnold Schwarzenegger, pega lá e toma. Verdade. Meu namorado fala que tomava isso. Não é pra fazer isso. Hoje a gente sabe que muita gente tem mau hálito, né? Agora, por que acontece o mau hálito? 80% do mau hálito vem da boca. 20% do estômago. Entendi. Então, tratou a boca, não melhorou, tem que avaliar essas questões digestivas. A raspagem da língua é incrível. Se você for lá no meu Instagram e ver a quantidade de depoimentos de pessoas falando, eu comecei a raspar a língua, melhorei. Outra coisa que também causa mau hálito, falta de hidratação. Então, as pessoas passam um dia sem beber água, chega à noite, o fígado está sobrecarregado, não tem água para limpar, começa a ter muita sede à noite. E aí desperta de madrugada para beber água, para urinar e vira um ciclo vicioso. Então, primeiro cuidando da boca. Como? Raspando a língua. O Ayurveda, que é essa medicina ancestral indiana, ensina a gente também a fazer um bochecho com óleo de gergelim. Ou a gente pode usar óleo de coco também, que auxilia na melhora das bactérias da boca. Então, o primeiro passo é raspar a língua. Segundo passo, mau cheiro tem relação com fígado. Então, se tem mau cheiro na axila, se tem mau cheiro no pé, mau cheiro de secreções, né? Secreção vaginal, mau cheiro, fígado. Todo esse passo a passo que eu falei aqui durante esse podcast de fígado, os sucos, os suplementos para o fígado, chá amargo, tudo isso é importante para melhorar o mau cheiro. E o fígado está conectado, segundo Santa Edelgarda, ao estômago. E aí, lembra que eu falei? 20% do mau hálito vem do estômago. Então, quando a gente cuida do fígado, automaticamente a gente já está cuidando também do estômago, da digestão. Perfeito. Doutora, a vitamina B12 detectada nos nossos exames de rotina acima de 1000, sem suplementação, é benéfica ou prejudicial? Não, é prejudicial. O ideal é que ela esteja até 900. Entre 500 e 900. Se tiver acima disso e não estiver suplementando, tem que começar a compreender o que está acontecendo, porque é sinal de inflamação. A vitamina B12 alta, ela altera a pele. Então, ela pode causar acne, pode causar furúnculos. Né? Furúnculos são super comuns. E as pessoas acabam nem prestando atenção se tem uma B12 alta ou não.
Então, se tem B12 alta, primeiro passo, processo de desinflamação. Com chás, com a rotina diária, com a alimentação de maior digestibilidade, essa rotação, né, de frutas e de verduras e legumes sazonais conforme a época. Esse é o primeiro passo. E claro, né, fazer o básico. Tirar açúcar, reduzir o máximo que puder a farinha de trigo, o próprio leite, né? Se puder diminuir o máximo, optar por lácteos, iogurtes, se não tem intolerância à lactose. Ou búfala, que é A2, a maioria da búfala é A2, então é um leite menos alergênico. Chama 2A2? A2. A2? É. Vou procurar. Aquela, pode falar marca aqui? Pode. Eu não tenho nada com a marca, não, viu, pode. gente? A gente arranja um patrocínio pra marca. Mas aquela marca Bom Destino é ótima. A que eu compro em casa. É. E tem nos mercados. Aqui, pelo menos no Rio de Janeiro, é fácil de achar. Bom Destino é muito mussarela de búfala. Tudo de mussarela de búfala, né? É. E cabra? Cabra, melhor ainda, assim. Para Santa Edelgarda, cabra. Leite não, vaca não. Cabra sim. É? Aham. Inclusive, ela indica leite de cabra para fertilidade. Olha que interessante. E eu lembro que na época que eu engravidei... Ela tem um livro, essa Edelgarda? Tem. Tem? Ah, eu quero saber depois. Ah, se eu souber... Vou mandar um para você. Tá, manda. Na minha livraria vende o livro dela traduzido. Foi a primeira livraria a traduzir o livro dela. É? Que máximo. Tá Vou bom, te mandar. combinado. Se chama Medicina de Santa Edelgarda. Combinado. Adorei. Qual o melhor tratamento para o vitiligo, sabendo que é uma doença inflamatória e como se dá a sua remissão e cura? O vitiligo é uma doença autoimune e toda doença autoimune é inflamatória. Então, tudo que eu falar aqui vai servir para vitiligo, para psoríase, é claro que elas têm suas particularidades, né? Doença de Crohn, retocolite, mas é para doenças inflamatórias de uma forma geral. O que a gente precisa fazer? Controlar a inflamação. Quando essa inflamação está muito exacerbada, muito desequilibrada, lembra que eu falei? O final disso é uma doença autoimune, até mesmo um câncer. Porque desequilibra a imunidade. Então, o nosso corpo, o que é uma doença autoimune? O nosso corpo começa a produzir anticorpos e ataca nosso tecido, ataca a nossa tireoide, ataca nosso cérebro, como a esclerose, ataca o nosso intestino. Então, a gente tem que equilibrar. Não pode ter nem muito anticorpo e também não pode zerar, que a gente precisa deles para proteger, né? Gripes, Covid, etc. Tem que se proteger. Os anticorpos são importantes. Quando ocorre esse desequilíbrio, o doença autoimune. No caso do vitiligo, a gente precisa avaliar todas essas vitaminas que eu falei. Então, a vitamina C, a vitamina D, extremamente importante para as autoimunes. Para doenças de pele, de uma forma geral. O resveratrol é importante. Então, a gente pode comer bastante, né? Uva, colocar esses alimentos no nosso dia a dia, as berries, quando der. Pode suplementar, usar a farinha da semente de uva, também interessante para essas alterações de pele. Para a pele, o chá verde é indicado. Eu tenho tomado chá verde. Chá verde? No meio do meu mix, eu jogo chá verde. Joga chá verde. O chá verde é para pele. Para pele, O chá verde é o chá mais antioxidante de todos. É o mais estudado. Eu boto chá de gengibre. A Camellia sinensis. Tudo que eu boto com chá de gengibre, que eu deixo de um dia para o outro, aí fica aquela forte, sabe? Que até arde, mas é muito bom. Inclusive, batem muito no chá verde, crucificam ele, né? Dizem que chá verde causa doença. Não. O problema é, a pessoa toma 2 litros de chá verde o dia inteiro e não come nada. Entendi. O máximo de ingestão de chás no dia são 600 ml. 3 xícaras de 200 ml. Entendi. Aí a pessoa toma 20 litros de chá verde para emagrecer e fala, tive hepatite por causa do chá verde. Não. Tomou muito. O chá verde, inclusive, ele é depurativo para o fígado. Também é um chá que a gente pode colocar no dia a dia aí, rotacionando com os outros para melhorar o fígado. E no caso do vitiligo, tem um chá que se chama... Posso estar errada, mas eu tenho quase certeza que o nome do chá é Cipó de São João. Que a gente pode tomar banho com esse chá. Vai melhorar a lesão que já existe? Não. O que tem que ir no dermatologista fazer o tratamento, fototratamento, etc. Mas a gente consegue estabilizar a doença e não deixar ela progredir, não deixar aumentar ali a lesão do vitiligo. Tem uma planta do Cerrado brasileiro que está sendo estudada também para ser creme, que parece que melhora bastante a lesão, que se chama mama-cadela. Que legal. Do Cerrado brasileiro. Então, aqui a gente tem inúmeros fitoquímicos ativos de planta, de fruta, de chá, que a gente pode utilizar.
principalmente para as doenças autoimunes. Eu lembro quando eu ia jogar em Cuba, lá no começo, né, 94, 95, me pediam sempre para trazer um negócio que eles tinham lá, um negócio, uma loção para vitiligo. Ah, é? Olha, coisa de Será muito que é dessa planta? mais de 20 anos, 30 anos atrás. Vou entendeu? pesquisar. De Cuba, que Cuba tem muita coisa, medicina lá, né? Apesar de ser aquela pobreza, né? Mas a medicina é muito avançada. Doutora, vamos falar um pouco da saúde feminina, que hoje muitas mulheres têm problema. Predominância estrogênica. Predominância estrogênica. A predominância estrogênica está para a inflamação, assim como a inflamação está para a predominância estrogênica. O que acontece? A gente volta para o fígado de novo. Perfeito. O nosso fígado e o nosso intestino, ele tem um papel na detoxificação dos hormônios. Inclusive, já se descobriu recentemente que existe um sistema dentro do intestino chamado estroboloma, que é capaz ali de resolver e produzir estrogênio, etc. E o fígado ele está conectado nessa detoxificação. Se tem muito estrogênio, a progesterona desequilibra e a mulher fica com uma predominância estrogênica. E a gente olhando para o mundo atual, excesso de hormônios, né, anticoncepcional. O estresse também pode auxiliar nesse aumento da produção dessa predominância estrogênica, dessa produção. O plástico. Então, as pessoas esquentam comida no plástico, não usam mais vidro, né? Não usam mais. E aí, esse plástico vai intoxicar ali a comida com os produtos de petróleo, bisfenol, etc. E vão se formar xenoestrógenos. Produto que a gente passa na pele. Hoje tem muito. Olhando assim de uma forma mais macro, né? Perfumes, de uma forma geral, tudo que encosta na pele. A pele é o maior órgão do corpo humano, vai absorver. É claro que hoje eu tô aqui com você, tô usando maquiagem normal. Mas no meu dia a dia, eu opto por usar essas maquiagens mais saudáveis, que não tem tanto impacto, porque o problema está no dia a dia. E aí, todo esse conjunto gera uma inflamação que causa a predominância estrogênica. Ou seja, a mulher tem dificuldade de desapegar desse estrogênio. E aí vem as doenças femininas. Síndrome, se você for olhar na medicina, perguntar para qualquer... Pegar o Harrison. O que é síndrome do ovário policístico? De onde vem? O que é endometriose? De onde vem? Perfeito. Mas são doenças inflamatórias, que advêm dessa alta, né? Elas são conectadas. São conectadas. Tudo isso vai acontecer ao mesmo tempo, quando vê, explode a bomba, predominância estrogênica, doença. Então, ovário policístico, mioma, endometriose, adenomiose, todas essas doenças têm relação com a inflamação e precisa melhorar essa detoxificação de estrogênio do fígado. Então, o primeiro passo, tirar esses contaminantes do dia a dia, o máximo que puder, dar substratos para esse fígado digerir melhor, né, auxiliar ali naquela produção. Então, vitaminas A, D, E e K são vitaminas que melhoram essa detoxificação do fígado. O próprio ácido alfa-lipóico que eu falei, a N-acetilcisteína, coenzima Q10 e chás femininos, né? Os chás das mulheres. Então, folha de amora é interessante, o chá de capim-limão, o chá de uxi amarelo também é muito bom para a saúde feminina. Mulheres com ovário policístico têm trabalho provando isso, que o chá de hortelã ajuda a modular ali aquela alta produção de hormônio que causa pelos em excesso, né? Nas mulheres com ovário policístico, chá de hortelã. Então, sempre, se tiver que fazer algum tratamento... Porque o tratamento da medicina tradicional vai só tampar o sol com a peneira. Verdade. Vai melhorar ali aqueles sintomas daquele momento. Fluxo aumentado, né? Muitas mulheres com ferritina baixa por conta de fluxo aumentado. Predominância estrogênica, sinal de predominância estrogênica. Perfeito. Isso acontece principalmente na perimenopausa. Porque vem aquela mulher a vida inteira usando anticoncepcional. Então, tá tudo bloqueado. Ela nem se conhece. Verdade. Aí chega lá, começa a entrar na perimenopausa, aí começam todos os sintomas. Depressão, queda de cabelo, fadiga, baixa libido, fluxo intenso. Tudo isso vai se somando mais pro final da vida. Predominância estrogênica. Então, quem trata a predominância estrogênica, que são essas técnicas que eu ensinei aqui de desinflamar, raspa a língua, mascar funcho, tomar chá, né? Tem técnicas, inclusive, naturais, que é se expor à luz solar, pisar na grama, olhar para o céu. A Santa Hildegard, ela fala que no primeiro momento, assim que a gente acorda, a gente precisa olhar para o verde.
Pode ser o verde Da planta. natureza, pode ser a plantinha que tá ali na sua casa, né? Olha pro verde, a planta de verdade, tá? Não é de plástico. Olha pro verde porque ela diz que limpa os olhos. E você já começa o Olha dia... que legal. Eu olho para fora que tem verde, tem céu, tem tudo. Sim. Ou seja, você já começa o dia se conectando com a natureza. Nós somos parte da natureza. Eu amo a natureza. Quando você se conecta com essa natureza, que você está vendo ali no seu dia a dia, você consegue se auto-observar melhor. Verdade. Então, tem pessoas que vivem com essa predominância estrogênica, com esses sinais e sintomas, celulite, fluxo aumentado, TPM em excesso, né? E quando ela vê, ela acha que aquilo faz parte dela, mas não é. É porque já convive com isso há muito tempo. Igual os gases em excesso, Perfeito. a dor de cabeça lá todo dia, de manhã, naquela pessoa, o mau cheiro, né? Isso é o zumbido. Ela vai convivendo com isso e quando vê, a panela explodiu. Aí fica, né? Aí tem ali uma rinite, toma o antihistamínico. Tem uma dermatite, vai lá e passa o corticoide. E candidíase de repetição. É uma pandemia de candidíase de repetição. Que melhora. Ou seja, as pessoas deixam, toda vez que acaba o meu ciclo, candidíase. Não, não é normal. Não é normal. Não é normal. Nada é normal, gente. Nada que tire a gente do nosso potencial maior. Eu sempre falo, olha pro seu corpo como se fosse um carro. Isso. Tu junta dinheiro, faz financiamento de não sei quantos anos para pagar um carro. Aí o que você faz? Você cuida do carro, né? Lava ele bonitinho, limpa por dentro. Troca óleo. Troca o óleo de tanto e tanto tempo. A gasolina coloca aditivada, né? Porque a outra... E o corpo? É a mesma coisa. Verdade. Então, a raspagem da língua é a limpeza do carro. O funcho é o óleo do carro que você está trocando. E a água é a gasolina aditivada do seu corpo para desinflamar. Pronto. Adorei. Muito boa, doutora Priscila. Obrigada. Deixa pra gente terminar uma mensagem para quem nos assiste. Tá, gente. Desintoxique seu fígado. A mensagem está tudo conectado. Isso. Então, quando você começa a tratar um ponto e identifica o seu órgão de impacto ali da inflamação e começa a cuidar desse órgão, seja o intestino, o fígado, saúde mental, o que for, você consegue abarcar essa desinflamação em todos os lugares. Inclusive, tem uma aula minha que eu falo sobre isso, sobre essa desinflamação e alterações autoimunes, que eu vou liberar para as pessoas. Então, vai lá no meu direct e coloca #aula. #aula. Aí eu libero essa aula, porque aí vocês conseguem entender isso de forma mais macro, né? Fazendo essa conexão que eu ensinei aqui no podcast. Adorei, querida. Adorei você. Obrigada. É uma honra estar junto com essa pessoa que eu acompanhei anos vendo lá. Obrigada. Eu sempre fui desengonçada, nunca dei certo pro vôlei, mas eu amava jogar vôlei no colégio. Que bom. Então, chegamos ao fim de mais um Sacada de Ouro podcast. Se você gostou, deixe o seu like. Se quiser mandar uma mensagem para a doutora ou para mim, pode mandar. E até a próxima. Obrigada. Tchau.